Oi, essências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Giterapia baseados em fatos reais. E já que no vídeo anterior eu falei sobre Ho'oponopono não ser religião, vamos tocar num assunto que nem todo mundo gosta, porém a maioria das pessoas experiencia. Quem nunca foi no centro de Umbanda, no Candomblé, na igreja evangélica, seja lá o que for, e ouviu, você tem que... E aí nunca se perguntou por quê. Você tem que o quê, Gi? Você tem que fazer o santo, você tem que se batizar, você tem que aceitar Jesus, você tem que descer as águas, você tem que mudar a sua vida. Por que eu tenho? Por que eu tenho que fazer o santo? Por que eu tenho que aceitar essa religião se eu não quero? Por quê? Por que eu tenho que virar evangélica se eu não quero? Por que eu tenho que descer as águas se eu não quero? Quer dizer que se eu não aceitar Jesus, eu não sou filha de Deus? Ou, se eu não fizer o santo, o orixá vai me abandonar? É sério? Por quê? Quando um pai ou uma mãe, de verdade, ama o seu filho, ele abandona quando o filho não faz alguma coisa que o pai e a mãe pediu? É sério? Por quê? Já se perguntou isso? Gente, fui batizada no catolicismo quando pequena, depois aos 12 anos fui batizada na igreja evangélica, por obrigação que a minha mãe queria, porque eu não queria, não era o desejo do meu coração. E depois eu me iniciei na magia Wicca, que foi um desejo do meu coração, porque eu queria conhecer, queria estudar e gostei, mas fiquei só um ano depois saí. Depois eu me batizei na Umbanda, eu fiz anjo de guarda na Umbanda, também pelo desejo do meu coração. E depois, por uma divergência de fatores, o barracão acabou fechando e eu não procurei mais outra casa. Por quê, Gi? Porque eu não quis. Então senti desejo no meu coração de frequentar nenhuma casa, mas sou grata por tudo que eu aprendi nessa minha jornada, porque abriu muito a minha visão sobre espiritualidade. Só que nesse meio percurso, eu frequentava alguns lugares, ia nas festas, ver o pessoal e tal, só não era mais filha de lugar nenhum. Mas sempre escutava, você tem que fazer o santo. Eu não tenho não, tem sim. Você tem que descer as águas para que Jesus te perdoe porque você saiu da igreja evangélica e foi para Umbanda. Eu não tenho não. Você tem que... Tenho por quê? Por que eu tenho? Aonde existe a parte do livre-arbítrio e eu posso escolher seguir uma filosofia, uma religião, um caminho, seja lá o que for, que me conecte com a essência que eu sou, com a centelha divina que eu sou, com a deusinha que eu sou, sem eu estar presa a lugar nenhum. Aonde está esse livre-arbítrio? Você não tem. Por que eu não tenho? Ah, você já falou que a gente não tem livre-arbítrio. Então, dentro do que eu já estudei com o Dr. Hyolene, ele explica que nós não temos o livre-arbítrio porque temos os karmas de outras vidas. Até aí, beleza. Mas aqui eu tenho poder de escolha, sim, de escolher seguir, ou o livre-arbítrio, sim, de seguir uma religião, uma filosofia que ressoa com a minha verdade. Se eu não sinto a necessidade, a vontade de fazer o santo, eu não vou fazer. Se eu não sinto a necessidade de descer as águas novamente, dessa vez porque eu quisesse, porque da outra vez eu não queria, minha mãe me obrigou, eu não vou fazer. Se eu não sinto a necessidade de estudar sobre determinado assunto, eu não vou fazer. Mas o quê? Mas o orixá está dizendo que se você não fizer o santo, você vai morrer. Eu estou viva. O barracão que eu frequento já fechou. A gente está em 2025. Nossa, acho que em 2016? É? Não sei. 2016, 2015? Acho que foi o ano que o barracão fechou. De lá para cá, eu nunca mais... Ou seja, 10 anos, né? Meu filho tem 11. De lá pra cá, nunca mais eu fui filha de santo de ninguém. E orixá nunca me maltratou. Porque, gente, a visão que eu tenho de Deus, Deus é um pai amoroso. E ele faz de tudo pelos seus filhos. Todos os que estão dentro da igreja ou os que não estão dentro da igreja. Porque somos filhos dele. Então ele é um pai amoroso. Ele cuida de todos. Mas, Di, por que tem gente que sofre? Lembra do que eu falei sobre karmas? Não temos o poder de mudar a nossa vida quando nascemos, porque temos o karma de outras vidas. E a nossa função aqui é limpar e transmutar e melhorar esses karmas, para que quando a gente partir desta para outra e resolver reencarnar, não reencarnemos novamente com os ciclos que a gente não transmutou e purificou, ok? Então, eu entendo que Deus é um pai amoroso, que ele está dentro de mim, como está dentro de você, como está dentro de qualquer outra pessoa. Como também entendo que orixá é uma espiritualidade amorosa que está dentro de mim, como está dentro de outra pessoa. Como também entendo que a magia da natureza, todos nós temos acesso e cada um cuida e trata da maneira
porque se sente correto. Então é justo você dizer que o orixá ou Deus vai te maltratar? Porque as pessoas têm uma visão de que Deus é um juiz sentado lá no seu trono dizendo quem vai morrer, quem vai viver. Eu não enxergo dessa forma. Mas às vezes a vida é dura. Gente, não entendemos o porquê de determinadas situações. E a nossa função não é nem entender, é tentar aceitar, na medida da nossa ignorância, e amar, emanar amor da melhor maneira possível. Porque eu tenho descoberto que o amor puro, amor puro, amor puro, amor puro, amor puro. O problema é vivenciar isso, né? Como está na Bíblia, quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7. É um número infinito. É bem sobre isso. Logo, é o amor. Então, tu ama a ponto de perdoar 70 vezes 7? Eu ainda não amo. Quem sabe onde eu chego lá? Mas as pessoas têm essa ideia de que Deus é um juiz que está sentado lá no trono dizendo quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser rico, quem vai ser pobre, e que orixá, se você não ir lá e fazer o santo, não virar filho de santo, você vai ter uma vida horrível, você vai ter uma vida miserável, você vai sofrer. Gente, se eles são pais e mães, você como pai, como mãe, você vai querer que seu filho sofra? Vai deixar ele passar fome? Vai deixar ele doente? Vai deixar ele dormir no chão? Você como pai e mãe, ou como ser humano, vai querer que alguém da sua família que você ama de verdade, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua namorada, sua mulher, enfim, seu pet, você vai deixar ele sofrer? Só porque ele não faz o que você quer? Então a gente tem que... Por quê? Por que a gente tem que? Eu não tenho, não. Uma coisa que eu aprendi, né, nesses meus 43 anos de vida, que é quando eu estou gravando esse vídeo, é que as pessoas têm muito o dom de falar, ou melhor, as pessoas têm muito o dom de se meter na nossa vida, né? Elas têm sempre um conselhinho, sempre uma diquinha, sempre uma receitinha, sempre uma palavrinha. E com a ajuda da internet, que hoje ela facilita que tudo seja gravado, postado, publicado, algumas pessoas usam isso de uma maneira negativa para prejudicar o outro, dizendo que orixá vai acabar com o mundo, dizendo que Deus quer que as outras sofram, dizendo que, enfim, coisas horríveis. Sendo que não é nada disso, que quem vai acabar com o mundo somos nós com as nossas ações. Porque quem pensa o negativo somos nós. Quem age no negativo somos nós. Não é Deus, não é orixá. Não é a espiritualidade, não é a magia, não são os duendes, não são as fadas, ou para quem acredita, que eu falo que eu ainda não acredito, mas eu respeito quem acredita, os ETs, porque tem gente que acredita, né, na ufologia. Eu, Gisele, não acredito, mas não julgo, e nem tenho esse direito de julgar, porque respeito o livre-arbítrio de cada pessoa de ir e vir para onde ela bem entender. Mas, existem pessoas difíceis no mundo, como que a gente vai olhar para elas com amor? Eu acredito que se eu for para um lugar como uma religião, eu vou me proteger dessas maldades. Não, porque você vai estar lá dentro pensando na maldade, está se protegendo como? Já parou para pensar nisso? Outro dia eu estava conversando com uma querida e a gente estava falando da nossa conexão, que a gente bateu bem. Conheci ela há pouco tempo e a gente estava falando da conexão, que ela, né, ela falando que ela, quando ela conhece as pessoas, ela logo sente quando é uma pessoa boa, quando não, ela já se afasta porque ela sente que não é uma pessoa boa e tal. E aí ela falou que ela escutou de uma querida que se ela fosse espiritualizada, ela seria uma boa médium, né? E eu falei para ela, todos nós somos espiritualizados, porque todos nós temos Deus, universo sagrado, poder maior dentro de nós. O que diferencia é que algumas pessoas buscam essa conexão fora. Precisa de um barracão, precisa de uma igreja, precisa de um centro, precisa de algum lugar. Sendo que está tudo dentro de nós e é só você olhar para você, escutar você, se conectar com você. Mas eu não julgo, porque eu já fui a pessoa que precisei desse auxílio. Hoje não mais. Hoje eu consigo me conectar comigo mesmo, fazer as minhas meditações, as minhas orações, as minhas respirações e desligar, né? Me conectar e me permitir ser guiada. Lembrando que não é sempre que eu sou humana, eu falo, então tudo bem, mas eu consigo me permitir ser guiada por um caminho que a espiritualidade sabe que é melhor para mim. Então, se você está passando por um processo de escutar, você tem que fazer o santo, você tem que descer nas águas, tem o porquê, porque Deus está falando, mas ele falou para você e não falou para mim? Se ele falou para você e realmente é meu caminho, por que eu não sinto no meu coração de fazer isso? Por muito tempo eu escutava, mas só teve um pai de santo, que ele descansa em paz, que eu não estou chamando ninguém, mas só teve um pai de santo que ele falou, o seu caminho não é esse. Você vive aí na espiritualidade,
mas o seu caminho não é fazendo o santo. Você ainda vai se achar. Que ele descanse em paz. E dessa época, mais a galera inteira, você tem que fazer o santo, você tem que fazer o santo. Eu falo, gente, eu não vou fazer, você vai, não vou, você vai, não vou. Se você não fazer, a sua vida vai dar ruim, o seu filho vai ficar doente. Falo, nossa, o orixá vai jogar meu filho na cama doente, porque eu faço santo. É sacanagem, né? Que orixá bonzinho esse, não é verdade? É umas coisas que, e a gente, quando entra no desespero, quando entra nessa pressão psicológica que as pessoas de fora costumam fazer, a gente não pensa. E aí a gente acaba que faz. Aí faz e se arrepende. Fala, putz, não era o que eu queria pra minha vida. Não pelo ato que é feito em si, né? Mas a responsabilidade de vestir um branco, a responsabilidade de estar dentro de um centro, de estar dentro de uma igreja, de seguir aquela religião que você escolheu. Não era o que você queria pra você. Só que você se deixou levar pela pressão psicológica dos outros. Ai, porque a minha vida melhorou. Ai, porque a minha vida mudou. Eu falo muito do Ho'oponopono. Faz muito. Às vezes eu paro um pouquinho e falo de outras coisas, mas eu falo muito, porque ele tem transformado a minha vida. Quanto mais eu faço, mais ele limpa e mais ele transforma. Mas eu não obrigo a ninguém. Tive o processo de querer forçar as pessoas, porque todos nós, quando conhecemos algo novo, física quântica, lei da atração, filosofias, religiões, tudo que a gente conhece novo, a gente quer que todo mundo faça. Hoje eu não faço mais isso. Quando eu conheço algo novo, me encanto, vou lá, estudo, mas fico na minha e venho compartilhando aqui com vocês na minha jornada, porque isso aqui é uma troca. Mas hoje eu não tenho mais, né? Depois da experiência do Ho'oponopono, de entender que cada pessoa desperta no seu tempo, então eu não forço ninguém a nada. Nem meu marido, nem minha sogra, nem meu filho, nem as pessoas ao meu redor, nem você, essência abençoada, que me segue e assiste os meus vídeos, porque você é livre. E se alguém falar, você tem que, por quê? Se não vem do teu coração o desejo de seguir aquela filosofia, de seguir aquela religião, de fazer aquilo que o outro... Mas ele eu e ele somos um, mas é ele quem está falando, não é você quem está sentindo. Se não vem do teu coração o desejo de fazer isso, não faça. Mas eu tô na dúvida, Gi. Eu também já fiquei, gente. Mas eu fiquei muito. Mas ao mesmo tempo, porque ainda estava até falando com a minha mãe isso, né? Que em algumas passagens da minha vida eu tinha dúvida. Lá no fundo, eu me permitia ficar comigo mesma, sem saber que era conexão interior com a minha centelha divina, com a minha... Eu não entendia nada disso. Mas eu procurava respirar, escutar a voz que falava aqui no meu coração, na minha cabeça. Não faça isso. Vá por aqui. O melhor caminho é esse. Permita-se, confere em você. Sendo que eu estou dando poder para minha essência divina, para minha centelha divina, para a Deusinha que habita em mim, para a espiritualidade que habita em mim, para Deus que habita em mim, e acabou. Então você não tem que fazer porque o outro diz. Você tem que fazer aquilo que você quer. Porque por mais que tenhamos karmas de outras vidas, somos livres aqui nessa jornada agora para escolhermos o caminho, a religião, a filosofia, o que vamos fazer. Como vamos viver a nossa vida? Ah, mas a minha família toda era, eu tenho que ser. Tem, não. Se não é o que você quer, não. A minha família, uma parte, hoje, é evangélica. Mas já teve ali um pezinho ali nos centros, ali, tiruru. Mas hoje uma parte é evangélica, uma parte é católica, e eu tô aqui, no meio disso tudo. E acabou. E tá tudo bem. Não é o que eles querem. É o que você quer. Eu tenho que seguir os passos da minha mãe e do meu pai? Não, você não tem que seguir os passos da sua mãe e do seu pai. Eu tenho que fazer aquilo que eu tive num sonho. Pera, aí, do que é esse sonho? Ressoa com você? Te dá vontade de fazer? Ou o seu sonho é uma representação da pressão psicológica que você está sofrendo lá fora? Precisa separar isso também. Como eu costumo dizer, se não te causa aquele friozinho na barriga, putz, eu vou fazer isso daqui, meu, isso daqui mexe comigo, meu, isso daqui é legal, não ressoa, não te enche de vida e de amor, não faça. Você não tem que fazer nada que o outro diz, que você tem que, se você não sente no seu coração de fazer, tá? Reflita muito sobre isso. É muito sério você fazer um santo, você descer as águas, você fala na qualidade de quem já fez isso, eu só não fiz o santo. Mas eu já entrei eu entrei na Umbanda porque eu quis, e eu fiz anjo de guarda porque eu quis. Eu disseram que tinha que fazer para proteção, me explicaram qual era o fundamento, eu falei, gostei disso, vamos fazer. E eu fiz, porque eu quis.
porque eu senti que seria bom para mim, para minha conexão, para minha calma. Eu gostei. Fui para a Wicca, estudei, aprendi, eu quis. Estou estudando até hoje filosofia do Ho'oponopono porque eu quero. Fui batizada na igreja evangélica, na igreja católica contra a minha vontade. Fui batizada na igreja evangélica contra a minha vontade. Não era o que eu queria, era o que o outro queria. Mas eu era criança, eu era obrigada a obedecer. Agora adulta, ninguém faz eu fazer o que eu não quero. Então reflita muito sobre isso. Se você não tomar a rédea da sua vida, todo mundo vai dizer para você o que você tem que fazer. E eles vão guiar a sua vida, e não você. Se é da vontade de orixá, que você faça o santo. Ou entre na Umbanda e vire filho de santo. Ou entre na religião X e vire membro daquela igreja, daquela religião que você está seguindo, daquela filosofia. Se ressoa com você, se te traz paz, se te traz equilíbrio, se te traz cura, se ressoa com a sua vontade, faça. Se não ressoa, não faça. Nem por desespero e nem por pressão psicológica, ok? Só você conhece os seus sentimentos e as suas emoções. Quem pode definir o que deve ser feito da sua vida é você. Não delegue, não dê, não entregue esse poder a ninguém. Ele é somente seu. Tá bom? Esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo videozinho. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.